Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 4, que tem como título O Encontro de Ruth com Boaz. O nosso alvo é expor as principais verdades contidas no capítulo de número 2 do livro de Ruth. E, para tanto, temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, apresentar Boaz, um homem temente a Deus. Em segundo lugar, descrever o carinho e a admiração de Boaz por Ruth. E, por fim, refletir a respeito da lei da semeadura na colheita de Ruth. Fiz duas alterações, uma no objetivo de número 1 e a outra no objetivo de número 2, já que o texto da revista, creio que você percebeu, está repetido. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Dessa forma, iniciemos com o nosso texto áureo que nos diz: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Ruth, capítulo de número 2, versículo de número 12. Na tradução NVI, lemos este texto da seguinte maneira: O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Vamos dividir homileticamente o nosso texto áureo em 3 partes, e cada parte irá iniciar com a letra R. Em primeiro lugar, reconhecimento da fidelidade. O verso inicia com a exclamação: O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Essa frase dita por Boaz a Ruth revela um profundo reconhecimento da fidelidade e das boas ações da Moabita. Aquilo que ela fez em benefício de Noemi não passou desapercebido pelos homens. Não só Boaz, mas todo o povo de Judá dava bom testemunho de Ruth. Em segundo lugar, temos o segundo R, recompensa divina. O versículo continua: que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel. Essa promessa de recompensa divina é um lembrete de que Deus não se esquece daqueles que o servem com fidelidade. A fidelidade de Ruth não passou desapercebida por Deus. Ele recompensa os nossos feitos. Ele recompensa as nossas ações. E em terceiro lugar, temos aí o terceiro R. Olha que interessante, não é? Reconhecimento da fidelidade, recompensa divina e refúgio e proteção. O verso finaliza com a frase: sob cujas asas você veio buscar refúgio. Essa metáfora das asas de Deus transmite a ideia de proteção, cuidado e segurança. Ruth saiu de Moabe, deixou os domínios, posso assim dizer, de Quemos e de todos os deuses moabitas, abriu mão do passado, abriu mão da família, abriu mão da cultura, seguiu Ruth até Jerusalém e lá em Judá, na casa do pão, ela achou não só proteção, mas provisão sob os cuidados do Deus de Israel. Um Deus que não desampara aqueles que o buscam. São os 3 pontos homiléticos que podemos extrair desta passagem do livro de Ruth. A nossa verdade prática nos diz: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Vamos analisar as entrelinhas desta verdade prática, pois ela contém um resumo das principais verdades que estão em toda a lição de número 4. O verdadeiro e puro modelo de bondade, conforme as Escrituras, é servir uns aos outros. Jesus, ele exemplificou esse modelo durante o seu ministério. Em Mateus capítulo 20 e o versículo 28, lemos: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, o Filho de Deus, assumiu a posição de servo, demonstrando que a grandeza no reino de Deus é medida pelo serviço altruísta.
Isso é muito bonito. Esse modelo é contracultural, lógico, pois a sociedade frequentemente valoriza o poder, a autoridade e o prestígio. No entanto, a Bíblia nos chama a um caminho diferente. Veja o que diz Filipenses, capítulo de número 2, versículo 3 ao 4, antes do hino cristológico. Antes de Paulo dizer: tenha, todos vocês o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Ele diz antes dessa passagem: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Servir uns aos outros de coração é um ato de bondade que reflete o caráter de Cristo em nós. É ter o mesmo sentimento que ele teve, é andar pelo mesmo caminho que ele andou. O nosso serviço, o servir aos outros deve ser desinteressado. Devemos servir as pessoas, certo, mas devemos servir com a motivação correta. A bondade verdadeira deve ser motivada por um coração sincero. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 3, nos diz o seguinte: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. A bondade que agrada a Deus é aquela que flui de um coração cheio de amor genuíno e não de um desejo de reconhecimento e de recompensa. Devemos servir aos outros de forma desinteressada, porque essa atitude honra a Deus. Ao servirmos uns aos outros de coração, devemos, lógico, confiar na fidelidade e na justiça de Deus. Porque muitas vezes os nossos atos de bondade, as nossas ações em benefício dos outros não será reconhecida. Às vezes você pode servir alguém, você pode se doar por alguém e este mesmo alguém lhe esfaquear. Esse mesmo alguém agir com ingratidão. Esse mesmo alguém não reconhecer. Mas ainda que isto aconteça, suas ações não passarão desapercebidas por Deus. Devemos confiar na justiça e na fidelidade daquele que nos chama, que é Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Muitas vezes os santos nos perseguirão. Muitas vezes os santos nos rejeitarão, mas a gente não deve esperar reconhecimento deles. Nós devemos esperar o reconhecimento que vem do céu. Pois, primeiramente, as nossas ações, o nosso ministério, a nossa vida é um tributo a Deus. Estamos entregues à vontade dele e é dele que esperamos a nossa recompensa. Confiar na fidelidade de Deus nos dá segurança de que ele cuidará de nós e nos recompensará no tempo certo, mesmo, repito, que os homens não o façam. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10 nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque fazer o bem cansa, irmãos. Eu sei que cansa. Fazer o bem cansa. Aí o texto prossegue: porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Não desanime. Você está trabalhando no reino, você está semeando, você está plantando, continue. No tempo certo você vai colher. Isto é, se você não desanimar. Portanto, enquanto temos oportunidade, diz o texto bíblico, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É um breve comentário da nossa verdade prática. Vamos à introdução da nossa lição. E aqui na introdução da lição eu quero simplesmente fazer um esboço do capítulo de número 2, já que é o capítulo alvo de nosso estudo. O capítulo é fácil de dividir, é uma narrativa, e como narrativa vamos dividi-la em cenas. Em primeiro lugar, nós temos aí o prólogo. É o princípio do desenvolvimento da história do capítulo de número 2. Vai do versículo 1 ao versículo de número 3, parte C. E aqui neste prólogo, nesta cena de introdução, nós temos a procura de alimento, temos a entrada de um novo ator na peça teatral, no texto bíblico, na narrativa histórica, que é o caso de Boaz, e temos a ação de Ruth em deixar o seu lar e ir às plantações para colher. Aí é o prólogo.
A cena de número 1 vai do capítulo de número 2, versículo 3, a parte D, ao versículo de número 17. E aqui nós temos um encontro, por acaso, né? A gente fala por acaso na nossa perspectiva humana, mas o correto seria por providência. Temos um encontro por providência no campo de cevada. Boaz chega, a bondade e a gratidão, mais bondade, ainda mais bondade. É o que se passa dentro desta cena de número 1. Temos aí então a cena de número 2, que vai do versículo 18 ao versículo de número 22. E dentro desta cena aqui, vemos Ruth retornando para casa. E por fim nós temos o epílogo, a conclusão do capítulo, o fim da colheita, versículo de número 23. Esta é uma das possíveis estruturas do capítulo de número 2 do livro de Ruth. Vamos à exposição dos pontos e subpontos da lição. Quero pedir aos meus irmãos que estão me assistindo através do YouTube que curtam, compartilhem e comentem. Aqui nos comentários qualquer coisa, pode comentar qualquer coisa. Deixe sua dúvida, um amém, glória a Deus, um aleluia. Confere aí se está escrito ou não. Se não tiver, se inscreve e deixa o like. Estas ações tornarão o YouTube um evangelista. Ele vai indicar este conteúdo a mais pessoas. Em reciprocidade, estou deixando aqui embaixo o link para você fazer o download deste material, deste subsídio que estou utilizando como roteiro para a aula. Aos meus irmãos da Ferramenta EBD, um abraço especial para todos vocês. Lembrando que os alunos da Ferramenta EBD nos assistem lá pela plataforma e na plataforma eles recebem semanalmente materiais exclusivos. Slide profissional, fluxograma, infográfico, cursos de capacitação. Inclusive eu fui informado pelo suporte que um novo curso foi postado na plataforma da Ferramenta. Um curso de leitura. Olha que importante, professor da escola dominical precisa ser alguém que sabe ler. Se ele sabe ler, ele vai ter mais facilidade de interagir com o texto bíblico e, consequentemente, com o texto da lição. O curso está postado lá e quem é aluno assinante da Ferramenta EBD teve acesso a este novo curso de forma gratuita. Você, meu amado e querido irmão, que ainda não é aluno da Ferramenta EBD, pode desfrutar de todos estes recursos por um preço promocional, um valor simbólico. Se a gente fosse comparar aqui, é o preço de uma pizza e de uma Coca-Cola, a assinatura anual. Então não perca tempo. O link também está aqui embaixo. Aproveite a promoção porque mais cursos serão integrados na plataforma da Ferramenta e você que é aluno, por enquanto está recebendo gratuitamente. Depois nós teremos outros planos, ok? Vamos lá, vamos à exposição do ponto de número 1. Boaz o remidor. Subponto 1 diz, um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Ruth capítulo 2, versículo de número 1. Boaz é introduzido na história bíblica e as informações que temos a respeito dele são as melhores possível. Nosso objetivo neste primeiro subponto é destacar 3 verdades importantes sobre Boaz. Em primeiro lugar, ele foi um homem rico, um homem próspero, um fazendeiro bem sucedido e também um homem de grande influência entre o seu povo. Estas são características que definem a pessoa de Boaz, homem próspero, fazendeiro bem sucedido e alguém qualificado em todos os pré-requisitos para ser um remidor. Foi isso que ele fez através da lei do levirato e da lei do Goel, como veremos mais adiante, do parente remidor. Ele se casou com Ruth e a remiu. Boaz, tipologicamente falando, e a gente parte aqui para uma doutrina teológica chamada tipologia, ele é um tipo de Cristo. Olhamos para traços de Boaz e esses traços, eles caracterizam muito o nosso Senhor Jesus. Ele é o remidor. E Ruth é uma figura tipológica da igreja, aquela que é remida. Diferente de Boaz, que remiu uma família pobre, o nosso Senhor Jesus, ele oferece perdão, ele oferece redenção, ele redime toda a humanidade. Em segundo lugar, Boaz, um homem de Deus. Boaz era um homem temente a Deus. Boaz
era um homem que honrava a Deus até mesmo nas coisas comuns da vida. Ele transformava o seu trabalho em uma liturgia de adoração. Ele fez dos seus afazeres diários um tributo de glória ao Senhor. Preste atenção na forma como ele dirige aos seus empregados. Ele dirige demonstrando extrema devoção e piedade. Por onde Boaz passa, ele deixa marcas de sua salutar influência. Boaz era um homem de Deus. Suas palavras e suas ações tornam esta afirmação verdadeira. Em terceiro lugar, Boaz foi um homem de qualidades, plural, qualidades muito especiais. O capítulo 2, versículo 8 ao 16, há pelo menos ali 5 qualidades que ganham importância à luz, da nossa exposição aqui nesta aula. Em primeiro lugar, Boaz é um homem que oferece provisão. Isso está no capítulo de número 2, versículo 9. Em segundo lugar, Boaz é um homem que oferece proteção. Veja as qualidades de Boaz, advindas de sua generosidade e de seu coração devoto a Deus. Em terceiro lugar, ele é um homem que oferece consolação. Isto está no versículo de número 13. Ele tem palavras de consolo para dar a Ruth. Em quarto lugar, ele é alguém que oferece comunhão. Isto está no versículo de número 14, quando ele chama Ruth, a moabita, para se sentar junto com os seus trabalhadores e ali comer daquilo que eles estavam comendo. Em quinto lugar, Boaz é um homem que transcende em seus atos de bondade. Isto está no versículo 15 e versículo 16. Era lei e direito de Ruth colher as espigas que caíam durante a colheita. No entanto, Boaz deu ordem aos seus colhedores, aos seus empregados, que de propósito eles deixassem algumas passar, algumas caírem, para que Ruth assim as pegasse. Então, ele transcende em seus atos de bondade. Boaz é uma figura masculina no Antigo Testamento que descreve muito bem o homem ideal, o homem virtuoso. No Antigo Testamento nós não temos a figura da mulher virtuosa em Provérbios capítulo de número 31. Aqui, em Boaz, em suas ações e qualidades, adjetivos, nós temos a figura do homem virtuoso, do homem de fato masculino. A gente vai ver isso mais à frente. O segundo subponto nos diz Goel e Levir. São expressões que remetem a duas leis muito conhecidas no Antigo Testamento. A lei do Goel, do parente remidor, e a lei do levirato. A lição diz: a expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho. Como parente próximo, poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Esse costume antigo, ele se torna lei, mas ele está descrito em narrativa no livro do Gênesis, capítulo 38, versículo 6 ao 11. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender as suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituir-lhe. E o segundo, Aliás, e se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, aqui é uma explicação. No final aqui do texto da revista diz o seguinte: já a lei do levirato previa que o homem, o irmão do cunhado, o levir, que é o que significa a palavra, o irmão do cunhado, isso mesmo, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Vamos aqui explorar em mais detalhes estas duas leis sobre a responsabilidade do parente resgatador. O comentário, diga-se de passagem, um baita comentário histórico-cultural da Bíblia, do Antigo Testamento aqui. Ele diz o seguinte na página 362. O papel do parente resgatador era ajudar a recuperar as perdas da tribo. É a responsabilidade do parente resgatador. Fossem elas humanas, nesse caso ele vingava o sangue da vítima, perseguindo o assassino até matá-lo. Então ele era uma espécie de justiceiro também, não é? Se alguém fosse lá e matasse, ele tinha essa função de praticar a justiça. Tinha também
uma responsabilidade judicial, oferecendo assistência nos julgamentos, ou econômicas, recuperando a propriedade de um membro da família. Ele tinha essas funções legais, essas responsabilidades, mediante a lei de Moisés. Sobre a lei do levirato, a Bíblia nos diz o seguinte, vamos para o texto bíblico, Deuteronômio capítulo 25, versículo 5 ao 10 diz: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará e receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação do levirato, do cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quisesse casar, ele tinha o direito de recusar. Isso acontece aqui na história de Ruth. Se ele não quisesse casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser, não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, dizendo: assim se fará com um homem que não quer edificar a casa de seu irmão. Em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado. É uma coisa muito cultural aqui a lei do levirato, não é? Essa prática aqui, ela era uma realidade entre o povo de Deus e também entre outras nações. Um homem sem filhos, sem esposa, deveria se casar com a viúva de seu irmão para gerar descendência em seu nome. O primeiro filho seria descendência do falecido. O filho primogênito seria considerado herdeiro. Não é? E as motivações do levirato são herança da propriedade do falecido, manter a linhagem familiar e o nome do irmão falecido e cumprir a aliança de Deus com Israel, que prometia descendentes. Então, o cunhado podia recusar, mas essa recusa lhe provocaria vergonha. Não há aqui nenhuma lei, nenhuma pena capital, mas havia a vergonha. Ele tinha as suas sandálias descalçadas, e isso, na cultura da época, significava alguém que fugiu de suas responsabilidades. Ele era descalçado na frente das pessoas como um ato de este homem não está cumprindo as suas responsabilidades. Ele era humilhado pelo ato de levar a cusparada na cara. Aquilo era uma humilhação. E em seguida, a casa dele era taxada, não é? Como a casa daquele que fugiu, como a casa do covarde. São costumes aqui, e a gente encontra a aplicação destas leis no livro de Ruth. É interessante que o primeiro parente remidor, o mais próximo, o mais chegado, ele até aceitou resgatar a posse, não é? Porque ele visou lucro. Mas quando Boaz disse o seguinte: agora tu tem que se casar com a moça também. Aí ele diz: não, isso aí eu não quero não. Porque ele estava olhando para os bens materiais. Sabia ele que o primeiro filho seria descendente de Quilion e não dele. Boaz assume esta responsabilidade. Boaz não olhava para os bens materiais. Ele olhava para Ruth. Boaz agiu com sinceridade. Boaz agiu como um homem de Deus. Subponto 3, temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. Aqui nós voltamos àquela discussão, não é? Das qualidades, dos adjetivos de Boaz. Boaz era um homem de Deus. E um certo estudioso, John Peter, ele diz que um verdadeiro crente é também o melhor patrão. Uma fé viva em Deus é o vínculo entre patrão e empregado, prevenindo o uso indevido de autoridade de um lado e a pretensiosa insubordinação do outro. O que a gente pode dizer dentro deste subponto de número 3? O relacionamento de Boaz com os homens, o relacionamento de Boaz com os seus empregados revelava a intimidade, revelava o relacionamento que ele tinha com Deus.
Porque às vezes a gente mede a espiritualidade de alguém por cargos eclesiásticos, pela autoridade que a pessoa exerce, e esta é uma maneira errada. A gentileza com que Boaz tratava seus trabalhadores falava mais de seu relacionamento com Deus do que todas as suas práticas religiosas. Suas ações falavam e confirmavam as suas palavras. Boaz era um homem de Deus. Abrindo um parêntese aqui, esse parêntese é até proposto pelo comentarista da lição, há um padrão bíblico de relacionamento entre empregado e patrão. O patrão, no seu dever, no exercício de sua função, ele deve seguir os princípios bíblicos. E, de igual modo, os empregados também. Vamos ao nosso ponto de número 2, o carinho de Boaz para com Ruth. E eu achei muito boa esta aplicação, aqui já um subponto de aplicação. Esta aplicação feita pelo pastor Silas Queiroz. A pureza não exclui a ternura. Boaz percebeu que uma moça diferente estava entre os seus trabalhadores. Ele conhecia a história de Ruth, mas tudo indica que ele não conhecia ainda Ruth pessoalmente, a sua figura, a sua aparência. Quando seu funcionário diz, ó, esta daí é Ruth, a que acompanhou Noemi, que veio lá de Moabe. Aí ele diz, eu conheço a história dela, sei a benfeitoria dela, sei o que ela fez pela sua pobre sogra. E Boaz se dirige para falar, para conversar com Ruth. E ele é extremamente gentil. O Silas Queiroz, ele foi muito assertivo. Tanto no livro, principalmente no livro da lição. Não é? Porque na lição a gente tem um texto muito resumido. Mas no livro da lição, ele demonstra que não é preciso ser rude para ser santo. E que também a generosidade de Boaz é uma das características da verdadeira masculinidade. Esta última informação, ela não está na revista, mas no livro de apoio. E esses dois pontos aqui, eles merecem certa consideração. A gente tem uma ideia errada do que é santidade. Pensamos que santidade é fazer bico e ser arrogante. Isso não é santidade, não. Isso não é santidade. A gente não pode confundir santidade com esse ar de superioridade moral. Fazer bico, fazer careta, essa seriedade absurda, isso não é sinônimo de santidade. Pode ser o seu jeito, pode ser a sua personalidade. Não é? Tem gente que tem esse tipo de personalidade. Qual é o problema, Murilo? Nenhum problema. Agora, você não pode associar esse tipo de personalidade, esse tipo de comportamento à santidade. Em segundo lugar, santidade não é ser antipático e nem se isolar. Porque tem gente que pensa que santidade é ser aquela pessoa antipática, que não interage, que não conversa, que não participa de nada, que não fala com ninguém. A santidade vai nos privar de certos ambientes, de certas amizades e de muitas conversas. Mas uma coisa é você ser santo nas suas companhias, na escolha das suas companhias, é você, por meio da santidade, evitar certos lugares e evitar certos tipos de conversa. E uma coisa é ser antipático. Olhando para Jesus, nós percebemos que ele era acessível, ele comia com os pecadores. No entanto, ele não era influenciado pelos pecadores, mas ele era o agente influenciador. Santidade não é ser antipático. Santidade também não é perfeccionismo, viu? Diga-se de passagem aqui, santidade não é perfeccionismo. A santidade verdadeira pelo contrário, ela reconhece a necessidade contínua de arrependimento e a dependência da graça de Deus. O homem santo, ele não é perfeito aqui nesta vida, não. Ele caminha para a perfeição, no ato da glorificação. Mas aqui nesta vida ele tem falhas, ele erra. Só que o homem santo, ele reconhece a necessidade de arrependimento diário. Boaz era um homem santo. Era um homem puro nas suas ações. E isso, no entanto, não tornou uma pessoa rude e antipática. Em segundo lugar, a sua gentileza, a sua generosidade são características da verdadeira masculinidade.
novamente digo, não confunda personalidade, não confunda jeito de agir com alguém com masculinidade. Às vezes a gente cria o ideal de que o homem másculo é aquele homem, não é, que cospe no chão, aquela pessoa toda... Não. O homem másculo, o homem, a verdadeira masculinidade inclui, vou falar aqui de qualidades de Boaz: generosidade, proteção, respeito e dignidade, integridade e uma das mais importantes aqui, liderança servidora. Não é liderança subjugadora, é liderança servidora. Então Boaz, ele tem, né, essas qualidades são verdades que a gente deve ver e ter como padrão, copiá-las. Em segundo lugar, temos aqui o subponto 2, Deus estava agindo. Deus está atuando, meus irmãos. Nas entrelinhas, Deus age. Nos eventos que chamamos de casualidade, Deus age. Deus é um Deus que age. Há um texto bem bonito lá em Eclesiastes, quando ele diz assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos da criança no ventre da mulher que está grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deus está agindo, você pode não estar vendo, mas Ele está trabalhando. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Olha, irmãos, Deus é um Deus de surpresa. Deus usa pessoas na terra para nos surpreender. Deus pode usar alguém durante esta semana. Deus pode usar alguém durante estes dias para te surpreender. Deus é um Deus de surpresas. Aleluia! Glória a Deus, é um Deus que marca encontros. Olha só, guarda isso aí no teu coração. Deus está marcando encontros. Na agenda de Deus, um encontro já está marcado. Aleluia! Digo isto pela palavra, digo isto pela verdade contida no texto bíblico. Nós vemos que Boaz surpreendeu Ruth com a sua fala, com os seus gestos, com a sua generosidade. Você consegue imaginar o impacto que as palavras de Boaz: minha filha, eu reconheço o que você tem feito por Noemi, Deus vai te recompensar, vem aqui, pode colher, pode trabalhar, ninguém aqui vai tocar em você, você está debaixo da minha proteção, pega aquilo que é necessário, come com a gente aqui na mesa. Você acha que isso não causou impacto em Ruth? Alguém que vinha de uma história tão sofrida, em uma terra estranha, sendo moabita, de repente encontrar alguém agindo tão generosamente para com ela? Sabe o que é isso, irmãos? Isso é a mão de Deus. Gente que tu nem imagina, gente que tu nem conhece, Deus vai usar para te abençoar. Deus vai usar para te tratar com generosidade. Deus faz isso. Deus faz isso. E é válido, meus irmãos, ressaltar que a gente precisa dar testemunho. Você vê que o testemunho, ele abre portas. O que foi que abriu as portas do coração de Boaz? Para que ele fosse benevolente para com Ruth? O seu bom testemunho. Então seja crente. Dê bom testemunho quando os outros estão vendo. E principalmente quando ninguém estiver vendo. Seja o que você é em toda e qualquer situação. Homem e mulher de Deus. Sem aguardar recompensa. Mas certo que a recompensa virá. Glória a Deus. Terceiro subponto. Sensível e espiritual. A lição diz: Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. Por que aqui Boaz era uma pessoa sensível e espiritual? Porque naquele momento ali, em que ele dialoga com Ruth, ele estava sendo um canal de Deus. Mesmo sem conhecer os projetos, os propósitos divinos, o plano maior de Deus, ele mesmo assim estava sendo um canal de Deus para abençoar Ruth. Boaz não era uma pedra de tropeço. Boaz não era um homem agindo com segundas intenções. Não. Ele não era um canal sujo. Ele era um canal de Deus na vida de Ruth. Nós precisamos ser canal de Deus na vida dos outros. Esse negócio de ser pedra de tropeço, de querer só ver o outro cair, querer ver só o outro se dando mal, isso não faz parte do caráter de um crente verdadeiro. Nós devemos ter o caráter de Boaz, o caráter que levanta, o caráter que ajuda, o caráter que chega junto nas adversidades. Em segundo lugar, Boaz é um homem espiritualmente esclarecido. Ruth era moabita, vinda de Moabe. E mesmo assim, Boaz invocou a bênção de Deus sobre ela. Ele entendia que Deus não estava limitado
limitado ao povo de Israel, à etnia. Deus não estava limitado à geografia da nação. Deus é Deus dos deuses. Deus é Deus de todos os povos da terra. E esse Deus, o Deus de Israel, abençoaria a moabita fiel. Boaz é um homem que invoca a bênção de Deus. Seja alguém que abençoa, em vez de alguém que amaldiçoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Guarda isso aí no teu coração. Ponto de número 3. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Olha, meus irmãos, como esse ponto de número 1 aqui é maravilhoso. A lei da semeadura. Ruth decidiu servir ao Deus de Israel em vez de Quemos, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía sacrifício de crianças. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. E temos a citação aqui de 2 textos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 6, e Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7. Olha o que diz o primeiro texto. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Há um princípio estabelecido aqui e confirmado em outras passagens bíblicas. A lei da semeadura. Meus irmãos, esse texto aqui está nos mostrando que a colheita, ela se dá na proporção do plantio. Deus não impõe o quanto devemos semear. Cada um semeia segundo propôs em seu coração. A decisão de semear é nossa. Não é Deus que decide o quanto eu semeio, sou eu mesmo que faço a minha escolha e tomo a minha decisão. É por isso que ele diz, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Utilizando-se dessa metáfora e do princípio aqui estabelecido, eu digo aos irmãos que as nossas ações, elas são sementes. As minhas e as suas atitudes são sementes. Ruth estava colhendo agora aquilo que ela plantou lá atrás. Ela plantou afeto, generosidade, fidelidade, amor. E ela estava colhendo isto agora. Deus estava fazendo com que ela colhesse estas coisas. Aquilo que semeamos, isto também colhemos. Glória a Deus. A lei da semeadura funciona. Você está semeando o quê? Você está semeando muito ou pouco? Pense e reflita sobre isso. Em segundo lugar, os acasos de Deus. Perceba que acasos aqui está entre parênteses. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência de Deus. A providência de Deus é o conceito teológico que descreve como Deus governa e sustenta o universo, ao mesmo tempo permitindo que os seres humanos exerçam o seu livre-arbítrio em suas decisões. Há aspectos aqui da providência de Deus e como ela se dá. Por exemplo, a providência de Deus, ela acontece no ato de sustentação, de preservação de todas as coisas, conforme Hebreus 1 e 3. A providência de Deus também pode ser vista no governo, na direção que ele dá à história. Deus, por meio da sua presciência, isto é, de seu conhecimento de todas as coisas futuras, e também de sua sabedoria e onipotência, ele governa a história, ele intervém na história geral e também na vida pessoal de cada indivíduo. Ruth não era uma marionete, não era um robô que saiu ao campo porque foi ali manipulada por Deus. Não. Ela tomou a livre escolha, a livre decisão de ir ao campo. E Deus, na sua presciência, preparou cada detalhe para que este encontro acontecesse. Glória a Deus. Tudo, meus irmãos, que a gente vive não é acaso. Há uma providência de Deus sobre as nossas vidas. Isso não significa dizer que ele determina exaustivamente cada ato nosso. Deus não é um roteirista que escreve ali detalhadamente até mesmo os nossos pecados. Não.
Ele governa como rei soberano através de suas leis. E sua providência alcança todos os detalhes da nossa vida. Inclusive, às vezes, a gente chega no fundo do poço e pensa que está ali e acabou. Mas Deus usa até mesmo situações ruins para nos abençoar, para nos levantar, para nos reerguer. Deus é um Deus de providência que está cuidando dos detalhes da nossa vida. E eu digo isso, não é? Porque há uma doutrina fatalista de que Deus determina tudo exaustivamente. Mas eu estou mostrando aqui, relendo o conceito de providência, de que Deus ele governa, de que Deus ele sustenta, ao mesmo tempo que permite que os seres humanos exerçam o seu livre-arbítrio em suas decisões. Deus é soberano e o livre-arbítrio do homem não anula a soberania de Deus. Se Deus, ao conceder livre-arbítrio ao homem, deixasse de ser soberano, ele seria de fato soberano? Então, nós entendemos que a soberania de Deus não é limitada pelo ato de ele conceder o livre-arbítrio ao homem. Mesmo concedendo o livre-arbítrio ao homem, ele continua sendo soberano. Glória a Deus. Terceiro ponto, o resultado da colheita. A lição diz: alguns frutos de nossas ações são colhidos imediatamente, outros levam tempo para aparecer. Ruth, ela passou um período colhendo, não é, nas plantações de Boaz. Havia frutos que estavam preparados para colher naquele exato momento. Estavam preparados para serem pegos naquela ocasião e outros semanas à frente, meses à frente. Então, meus irmãos, quando falamos da lei da semeadura, tem coisa que a gente colhe imediatamente e tem coisa que demora. E nós precisamos ter sabedoria para esperar. Nós precisamos ter paciência para aguardar o tempo e o momento de Deus. Ele não se esquece. Ele não se esquece, aleluia, de nenhuma de nossas boas ações. Concluindo, capítulo 2 do livro de Ruth é a história de um dia na vida de Ruth que a tragédia foi transformada em um dia, ou melhor dizendo, em alegria. É a história de um dia em que a sorte de Ruth foi mudada. E aqui eu quero destacar 3 verdades finais. E apenas aqui relembrar, não é? Há alguns pontos aqui que já tocamos em meio a esta lição, a exposição desta aula. Em primeiro lugar, a agenda de Deus prevalece sobre os planos dos homens. A agenda de Deus prevalece sobre o plano dos homens. Ruth pensou que estava indo para simplesmente colher espigas para não morrer. Mas havia toda uma providência de Deus por meio de sua presciência envolvendo aquela situação. Deus é um Deus, repito, que cuida de nós nos detalhes. Em segundo lugar, uma história inteira de dor pode ser transformada em um só dia. Aquele dia foi o dia, entre aspas, da mudança de sorte de Ruth. Aquele dia. Uma história de dor, 10 anos de dor. Não é? Tantos anos de dor, viuvez, pobreza, mas naquele dia ali em específico, Deus mudou a vida de Ruth. E olha, irmãos, quando Deus quer fazer algo, não importa o quão difícil seja, Ele faz em um dia, Ele faz em uma hora. Aleluia! E por fim, em terceiro lugar, o bem que você faz aos outros volta para você mesmo. Então, no reino, plante só coisas boas. Amor, dedicação, serviço. Plante isto, porque ao tempo determinado, nós assim colheremos. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo final de semana a todos. E não se esqueçam, abra a jaula. Até a lição de número 5, se Jesus não voltar.